Eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. Olá, 5º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam conseguindo assistir todas as videoaulas, fazer todas as atividades e tirar as dúvidas aqui na correção, né? Agora nós vamos ter novos conteúdos, alguns conteúdos com maior grau de dificuldade, mas nada que vocês não consigam aprender e compreender, tá? E como sempre, eu faço retomada de conteúdos. Então, não se preocupem se houver alguma dúvida aí, porque eu vou retomar, vou fazer verificação de aprendizagem, tudo direitinho, como sempre faço, tá bom? Vamos iniciar a nossa correção, então. Lá na página 133, o texto 14, o bebê chorão. Tinha corpo de 18 anos, com uma cabeça que ia aos 15, 12, 10, 8 e até 5 anos, se deixassem e se quisesse. Nunca havia lido o livro, que aos 6 anos de idade sua irmã havia dito ser inapropriado. Quer dizer, ele já tinha 18 anos e ele não tinha lido o livro, que quando ele tinha 5 anos a irmã não deixou ele ler, porque falou que era inapropriado para a idade dele. Era um pequeno livro de um pequeno príncipe. Na verdade, era um grande livro com nobres aventuras de um pequeno garotinho que cultivava uma única rosa. Não vou também contar essa história que já foi muito contada. Mesmo quem tem 6, 10, 20, 30, 40 ou mesmo 102 anos, como tinha o avô do menino quando morreu, deveria conhecer a história desse pequeno garoto. E foi o que o menino, já com 18 anos, fez. Sentado na cama, olhos grudados nas páginas, já envelhecidas, boca seca de emoção, ele leu em uma sentada a singela obra de literatura. Ao terminar, ficou no espaço, não sabia como aterrissar. Olhou para um lado, olhou para o outro e desabou a chorar, como se tivesse 4, 3 ou mesmo 1 aninho de idade. Quem escreveu esse texto foi Daniel Antônio, do livro Menino Comum, da editora Dimensão, em Belo Horizonte. Vamos fazer agora a interpretação. O texto descreve um momento especial na vida de um jovem. Que momento é esse? O momento em que ele leu o livro Pequeno Príncipe e chorou de emoção. Releia. Era um pequeno livro de um pequeno príncipe. Na verdade, era um grande livro com nobres aventuras de um pequeno garotinho que cultivava uma única rosa. Em qual sentido está sendo usado o adjetivo pequeno? Pequeno foi usado no sentido do tamanho reduzido, pois o livro é fino e o príncipe ainda é uma criança. Deu sinônimo para os termos em destaque na frase. É hora da gente olhar o contexto da frase ou fazer uso do dicionário também, quando necessário. Vocês têm que ter sempre o dicionário perto, eu já falei várias vezes, né? Sentado na cama, olhos grudados nas páginas já envelhecidas, boca seca de emoção, ele leu em uma sentada a singela obra de literatura. Em uma sentada quer dizer de uma vez só. Singela é bela, delicada. Copia a passagem do texto que explica o título, O Bebê Chorão. Então, se eu copiei a passagem do texto, eu usei aspas, né, gente? Porque eu tirei na íntegra, igual estava lá, não foi uma frase feita por mim. Olhou para um lado, olhou para o outro e desabou a chorar, como se tivesse 4, 3 ou mesmo 1 aninho de idade. O que se pode concluir sobre esse comportamento do personagem após a leitura do livro? Pode-se concluir que o livro encanta mesmo criança e adultos. E o adjetivo grande, o que quer dizer? Grande está no sentido de ser um livro muito bom.
explique oralmente o que você entende desta passagem. Tinha corpo de 18 anos, com uma cabeça que ia aos 15, 12, 10, 8 e até aos 5 anos, se deixassem e se quisessem. Quer dizer, ele estava terminando a adolescência, né, que vai de 12 aos 18, mas dependendo da situação que ele vivia, ou que ele vivesse no momento, ele se comportava como quem tivesse 10, 12, 15, 8 ou até 5 anos de idade. Por que o garoto não leu o livro na infância? Porque a irmã, quando ele era criança, disse ser inapropriado para ele. Por isso que ele não leu. Gente, hora de produzir um texto. E você, já sentiu uma emoção parecida com a do personagem deste conto? O que deixou você assim? Foi um livro? Um filme? Um encontro? Uma despedida? Ou outro acontecimento especial? Que deixou você assim chorando, que olhou para um lado, olhou para o outro e desabou a chorar? Conte essa experiência, como foi o seu dia de bebê chorão. E eu tenho tantos dias de bebê chorão. Eu já assisti várias vezes ao filme Como Estrelas na Terra e todas as vezes eu choro. Eu já assisti várias vezes ao filme O Menino que Descobriu o Vento e todas as vezes eu choro. Eu já li vários livros repetidamente, li não sei quantas vezes e choro. Circunstâncias em que eu vejo as pessoas tristes por alguma doença, algum problema que ela está, eu choro. Alguma despedida também, eu choro. Quando eu estou muito feliz, muito alegre, muito agradecida a Deus também, eu choro. Então, eu sou uma eterna bebê chorão. Mas faz bem, né, gente? Chorar por emoção, por coisas boas. Até mesmo quando a gente está triste, é bom chorar, desabafar. Quando a escola marcar, quando o colégio marcar para a gente pegar o livro, quero ver o que vocês registraram aí, tá bom? Correção da página 137. Hora de gramática. Bom dia, turma. Bom dia, professora. Como vai? Tudo bem, meninos. Obrigada. Bom dia, turma, é uma frase sem verbo. Bom dia, professora. Como vai? É uma frase com verbo. Tudo bem, meninos. Obrigada. É uma frase sem verbo. No diálogo acima, aparecem 3 frases, ou seja, 3 enunciados com sentido completo, mas apenas uma oração, ou seja, um enunciado com verbo. A frase que apresenta verbo é chamada de oração. Então, vamos classificar aqui essas frases abaixo em frases ou oração. Classificar os enunciados, né? Que história linda! Frase, não tem verbo. Era um pequeno livro de um pequeno príncipe, oração. Ele leu em uma sentada e singela obra de literatura, frase. O livro Pequeno Príncipe encanta jovens a gerações, oração. Escritor brasileiro é destaque em todo o mundo, oração também. Atenção, lombada à frente, frase, não tem verbo. Cuidado, cão bravo, também frase. Silêncio, por favor, frase. Façam silêncio, por favor, oração, tem o verbo fazer aqui, tá vendo a diferença? Café com açúcar ou adoçante? Frase. Se tivesse aqui, quer café com açúcar ou adoçante, aí seria oração. Escreva um exemplo de frase sem verbo e de uma oração. A frase sem verbo aí, obrigada. É uma frase, é um enunciado que tem sentido completo e não tem verbo. Agora, oração. Amei, obrigada, beijos. Por que é oração? Porque tem o verbo amei, né? Verbo amar. Gente, nós terminamos a correção. Nós vamos dar continuidade a mais algumas páginas do livro, fazendo juntos aqui, porque é conteúdo novo também. Então, vamos estudar?
Leia as frases. O Pequeno Príncipe tem leitores no mundo todo. Os leitores têm muito carinho por esse personagem. As palavras destacadas são forma de que verbo? Tem e ter. São forma do verbo ter. Na primeira frase, a forma tem se refere a que pessoa gramatical e número? A primeira pessoa do singular. O Pequeno Príncipe ou ele, né? E a forma tem com acento na segunda frase? A terceira pessoa do plural, os leitores, eles. Complete as frases com tem da terceira pessoa do singular ou tem da terceira pessoa do plural. Os estudantes têm, né? Tá no plural. Pena que o dia só tem. Você tem um bom livro para me emprestar? Os pais têm interesse em saber que os filhos estão lendo. Os pais têm interesse em saber que os filhos estão lendo. Que bom, né? Muitas famílias têm biblioteca em casa, tá no plural também. O governo tem bons programas de incentivo à leitura. O escritor vem hoje, agora com a turma. Essas frases aqui com o verbo vir, tá? É um verbo irregular. Os escritores vêm hoje conversar com a turma. Qual é o infinitivo dos verbos destacados? Verbo vir. Na primeira frase, a forma vem se refere a que pessoa gramatical e número? A terceira pessoa do singular, né? O escritor, ele vem. E a forma vem? A primeira pessoa do plural, os escritores, eles. Complete com vem, terceira pessoa do singular, ou vem do plural. Crianças e idosos vêm amanhã para tomar vacina. Os números vêm mostrar que a campanha de vacinação é um sucesso. Aquele time vem de muitas vitórias. Todo domingo ele vem almoçar comigo. Não sabemos quantas pessoas vêm para a reunião. Agora era para formar uma frase com tem ou tem, vem ou vem. Então, ela tem que pedir perdão pelo que disse. Terceira pessoa do singular, ela. Eles não têm competência para o julgar. Eles, terceira pessoa do plural. O verbo tem acento. Ela vem todo dia me visitar no hospital. Ele, terceira pessoa do singular. As jogadoras vêm para o treino juntos. As jogadoras pode ser substituído pelo pronome reto elas, terceira pessoa do plural. Então, o verbo tem acento. Acabou a aula, gente? Será? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É uma confusão que a gente faz com esses porquês, não é? Vamos saber o porquê a gente confunde os porquês? Vamos fazer hoje apenas a introdução, tá bom? Porque para a gente ter uma boa memorização dessa parte da gramática, né, da língua portuguesa, a gente tem que fazer bastante atividade para memorizar bastante. Na língua portuguesa existem 4 tipos de porquês. Porquê sem acento, separado, porquê junto, sem acento, porquê separado, com acento e porquê junto, com acento, que são empregados da seguinte forma. Porquê separado, sem acento, utilizado em perguntas. Porquê junto, sem acento, utilizado em respostas. Porquê junto e com acento, utilizado em perguntas no fim das frases. E porquê junto com acento,
possui o valor do substantivo e indica o motivo, a razão. Eu não sei o porquê ele faltou hoje. Então, nós vamos fazer muitas atividades. Nós vamos retomar lá verbo principal, verbo auxiliar. Nós vamos retomar frase, oração, uso dos porquês, verbos, modos, tudo direitinho. Não se preocupem, tá? Hoje, nossa videoaula fica por aqui. Eu estou deixando as páginas 140 e 141 do livro de português de vocês. A 141 é metade texto e metade atividade. Então, é para ler a 140, metade da 141, fazer o número 1 da 141 e as páginas 142, 143 e 144. Façam direitinho. Na próxima videoaula eu voltarei fazendo a correção, retomando alguns conteúdos e ampliando mais os nossos conhecimentos, combinado? Então, gente, que Deus abençoe cada um de vocês e que Deus abençoe a família de vocês também. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.